Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado está a Érica Martins do @Leituras de Negócios. E o Vinícius Juste do @VG Associados não pôde estar conosco aqui. Um grande abraço pro Vinícius, tá o quê? Aumentando o PIB do Brasil, né? Tá louco, tchê. Outro nível, né? Outro nível. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta pelas plataformas. Não sabemos em que horário estamos sendo prestigiados, mas agradecer desde já a nossa audiência e os poderosos estão aqui conosco. Com certeza, hoje nós vamos falar sobre um mercado que para mim é muito diferente, né? O mercado do azeite, o mercado das oliveiras, né? Cara, bacana. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para um patrocinador novo, olha só, o Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Também aqui falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram, no @Agência Arcona. E também, é claro, falamos para a VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o VG Associados e no @VG Associados e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, vamos diretaço aí falar sobre o nosso assunto de hoje. Para falar sobre o mercado dos azeites, nós vamos chamar diretaço os nossos poderosos. Pô, não, quebrando, cara, falar de azeite com essa trilha de fundo, pô, combina pra caramba, né? Pelo amor de Deus. Muito bem, então, gurizada, para falar sobre esse mercado, nós trouxemos eles, nossos poderosos da semana, a Marina Alves e o Sérgio Alves. Eles são pai e filha, né? E também, além de ser pai e filho, são sócios proprietários aí da Dom Feliciano Azeites. Pessoal, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da trajetória, quem são. Sejam bem-vindos. Obrigada, boa noite. Obrigado, Leandro, Érica. Satisfação a gente participar do Café Empreendedor. Na verdade, é o primeiro podcast estruturado que a gente participa. Eu, particularmente, já tenho um pouco de experiência em participar com veículos de comunicação diferentes, mas um podcast, é uma coisa bacana. Vamos ver como é que a gente vai. Cumprimentar vocês, dizer que já fiquei bem entusiasmado até com os patrocinadores de vocês, quando tem um Sebrae junto aí. Tá louco. É uma questão bacana, né? É sinal do prestígio do programa de vocês, do podcast. Então, para nós é muito bacana e vamos lá, vamos conversar, vamos tentar expandir um pouquinho. Até eu diria assim, Leandro e Érica, em vez da gente conversar sobre o mercado, vamos falar sobre o mundo dos azeites, que eu acho que é uma perspectiva um pouco mais ampla, né? Mas é muito curioso como é que a gente... Eu vou tomar um pouquinho à frente da Marina aqui, e pela idade, né? Bom, eu sou o Sérgio Renan Silva Alves, sou santamarense, né? Um santamarense que veio com 4 anos de idade para Pelotas e fez veterinária aqui. Me formei em veterinária em 1981, ou seja, 42 anos de profissão. Fiz algumas passagens logo que me formei, por uma empresa multinacional muito grande na época, chamada Ródia, que era uma empresa muito forte mesmo. Tive uma bela experiência, foi um aprendizado bacana. E em 88 eu fiz o concurso para a Embrapa e me tornei um pesquisador da Embrapa. Comecei minha vida na Embrapa, então já para quase 43 anos, 34 anos na Embrapa, trabalhando em Concórdia, em Santa Catarina. Fui pesquisador de suínos, trabalhava com reprodução de suínos lá. E aí depois, por contingência, a gente sempre... Me casei muito jovem, me casei com 22 anos. Eu tenho um filho já com 43 anos, eu tenho 65, então tu vê que com 22 eu já era pai, né? A Marina teve um gap aí de 8 anos. E a gente foi para Concórdia, mas a parentada toda ficou aqui em Pelotas. A gente estabeleceu laços aqui de família, de amizade. Ou seja, o meu pertencimento estava em Pelotas, não estava em outro lugar. E a gente, depois de um certo tempo em Concórdia,
2000, a gente saiu, foi estudar em Viçosa, em Minas Gerais, fiz pós-graduação lá. E aí, em 2000, nós viemos para Bagé. Nós fomos chegando um pouco mais próximo de Pelotas, onde eu comecei a trabalhar também com... Aí já um pouco mais dentro da gestão. Eu saí um pouco da pesquisa, eu fui chefe de pesquisa em Bagé, fui chefe geral lá da unidade. E em 2007 nós viemos para Pelotas, assim, por contingência do trabalho, né? A minha esposa também trabalha na Embrapa, ela entrou em 2000 na Embrapa, então já tem também 23 anos. Então a família foi meio que estruturada dentro, eu não gosto de dizer muito no serviço público, porque a Embrapa não é uma empresa pública, aliás, não é um serviço público, ela é uma empresa, então ela tem uma estrutura jurídica um pouco diferente de uma empresa pública, né, do serviço público. Nós somos empregados, nós não somos servidores públicos. E a gente veio em 2007 para cá, estamos até agora, eu já estou aposentado, porque a gente é seletista, nós não somos pertencentes ao quadro do regime jurídico único, né? Eu já estou aposentado há 4 anos e continuo trabalhando. E me preparando para um mundo fora da Embrapa, né? Então eu estou praticamente há 17 anos com gestão, fazendo... Quem trabalha com gestão na Embrapa trabalha com gente, com pessoas, né? Então eu basicamente interagindo e fazendo gestão de pessoas. E quando fui chefe de pesquisa, mais ainda tendo um público focado muito nos pesquisadores, é um trabalho bem interessante e que não é muito simples também. Vou deixar a Marina falar um pouquinho, depois eu retomo e conto um pouquinho a trajetória, como é que, saindo da Embrapa, como é que eu fui me inventar essas coisas aí do azeite. Boa noite, pessoal, ouvintes do Café Empreendedor. Boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei que horário vamos escutar. Então, eu sou a Marina Alves, eu sou bióloga de formação, fiz mestrado e doutorado na agronomia aqui em Pelotas, na UFPEL. E também já vem de casa estar no meio dessa área agrícola, né? No meio da pesquisa agrícola, por isso que eu também dei continuidade nos meus estudos. Eu tenho uma outra empresa também, o Leandro já sabe, fomos parceiros já nessa outra empresa, então empreendedora também em outras áreas. E o meu pai abraçou aí essa causa, criou a nossa empresa de azeites e a gente, né, como família, está junto, apoiando aí, dando todo o suporte. E encantada, assim, com os desafios. Realmente, o mundo dos azeites, os azeites em si são uma novidade no Brasil. É recente, né, a produção de azeite aqui. E, assim, já está super em alta, já estão super bem qualificados, assim, os azeites brasileiros em excelência aí, mundo afora. Como eu havia comentado antes, recebendo prêmios. Então, a gente acredita muito no negócio, né? Vou deixar o meu pai dar continuidade aí na história, como é que... Já me apresentei, já falei um pouquinho. Bem, saindo um pouquinho agora da minha atividade, vamos dizer, profissional na Embrapa, eu estava pensando em fazer algumas coisas. Eu digo, bom, agora quando eu parar, né, quando eu sair fora de uma empresa que vou completar 35 anos na mesma empresa, o que eu vou fazer? Porque eu sou kitesurfista, né? Eu digo, só vou velejar no inverno, o que eu vou fazer no inverno, né? Mas aí, sério, assim, eu pensei em comprar uma área, né? Eu digo, olha, o rural é uma coisa que me atrai, porque por profissão eu sempre tive muito vinculado à questão rural, porque eu sou veterinário, né? Por formação, e eu digo, puxa vida, vamos, quem sabe a gente vai comprar uma área, né? E vou brincar de fazer alguma coisa, né? Vamos produzir, né? Ou empreender, vamos dizer assim. Primeira passo que eu pensei foi, tipo, olha, eu vou trabalhar, eu estruturei assim alguns pilares para o que eu faria. Primeiro, eu não quero fazer coisas que muita gente faz. Segundo, eu quero fazer uma coisa que seja difícil, né? Terceiro... Escolheu bem. Né? Terceiro, que uma atividade agrícola, não pecuária, foi outra coisa que eu pensei, por incrível que pareça. O negócio não era trabalhar com bicho. Não era, mesmo eu sendo veterinário, eu digo, olha, para ter uma área rural, tal, eu sei hoje das dificuldades que é, né, tu ter uma atividade... insegurança... né? Então, eu digo, eu não quero trabalhar num primeiro momento com uma atividade pecuária. E eu acho que o principal foi, eu quero fazer alguma coisa, um produto
que eu bote o preço nele. E não que o mercado coloque o preço. Que eu vá perguntar quanto é que vocês me pagam por esse produto. Né? Como é as commodities. Né? O arroz tu não consegue produzir arroz e botar... Não, eu quero tanto meu produto. Não, os caras dizem quanto é que vão te pagar. Tanto que é tudo igual, não interessa. Né? Tipo, o leite é assim, o milho é assim, a soja é assim, Não, o e arroz dificilmente é assim. tem alguém na cadeia que faça a produção e depois o beneficiamento de alguma parte, né, do processo produtivo. Então esses foram alguns pilares que eu estabeleci, né? E a primeira coisa que eu pensei, digo assim, bom, eu vou agregar valor e vou trabalhar com suco. Né? Eu vou trabalhar com suco, porque o suco é uma atividade, né? Um produto que tu agrega muito valor. Pensei no suco de uva, eu digo, olha, eu acho que o suco de uva é um potencial, tem muito potencial, vocês podem ver assim, uma visão até um pouco empírica, mas aumentou muito o consumo de sucos e suco de uva em especial. Né? Aí eu vou ter que produzir uva. Né? Eu vou comprar uva da onde? Aí tem, aqui na campanha tem uva, tá, mas tem viníferas, não são uvas de mesa onde tu tem maior potencial de produzir o suco, né? Mas uma coisa que me desviou um pouco é que eu também tenho, por formação, trabalhar com sistemas de produção sustentáveis, onde a questão vamos dizer, o menos intensivo possível. Quando tu pensa em produção de uva, tu tá falando em 11 aplicações de fungicida por ano. Porra. Tu tá falando em combate a inseto, a fungo, não sei o que, assim, é super intensivo. E isso é uma coisa que eu particularmente tenho eu tenho um pouco da formação da agroecologia, né? Eu digo, olha, ou do sistema orgânico, ou um sistema mais sustentável, né? A Marina trabalhou no doutorado dela com morango orgânico. E aí comecei a ver dentro da Embrapa, né? Eu estava na época na chefia de pesquisa aqui e comecei a me envolver com a cadeia da olivicultura e comecei a ver o potencial. Eu digo, olha, eu acho que essa coisa da samba. O Brasil importa 98% do que ele consome de azeite. Né? A oliveira é uma planta que tem um grau de resistência bastante grande. Há pouco eu ainda estava mostrando, Érica, tu não viu, mostrando aqui uma foto de uma oliveira de 4.000 anos. E a oliveira são plantas centenárias, tu encontra... E produzindo, né? Produzindo. Tu encontra plantas na Itália que vem de família aí de 300, 400 anos. E é uma planta muito resistente e ela tem uma simbologia muito forte. Sim, a história bíblica toda, tem toda uma simbologia, né? A oliveira é uma planta... ela tem, também aquela no dilúvio lá, vem a pombinha trazendo... O que era? Oliveira. As Olimpíadas lá, os caras botam os ramos, oliveira. Então ela tem uma coisa muito forte, a simbologia dela. Né? E eu digo, olha, eu acho que é legal, oliveira é desafiador e eu vim acompanhando já a movimentação dos empreendedores, vamos dizer, que tomaram a frente aqui no Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul sempre, quem se mete numa coisa dessa, se mete bem. Né? São pessoas que têm capacidade de gestão, tem capacidade de investimento também, começou a surgir linhas de crédito. E eu digo, bom, é isso que a gente vai fazer, né? Contando com o quê? Com a força de trabalho, onde eu tinha uma filha que estava fazendo doutorado na agronomia, um filho que é jornalista, que pode se envolver na questão da promoção, a minha mulher que é uma empreendedora nata, e ela foi que... Sempre quando falo que em empreendedorismo, eu me lembro dela. A Rosângela, que é minha esposa, final da década de 90, ela foi selecionada pela ONU para fazer um programa chamado Empretec. Foi o início do Empretec, que era um programa das Nações Unidas de empreendedorismo no mundo. E ela foi das poucas pessoas nesse país que foi selecionada para fazer. Ela vende qualquer coisa, ela transforma, né? Então, digo, bom, a gente tem uma chance aí de... O primeiro desafio é meu, que é botar as oliveiras no campo, fazer produzir uma planta que ela não é daqui, ela é lá da Síria, do Líbano, que é o centro de origem dela, e trazer ela para uma condição muito diferente de onde ela veio. A Embrapa fez alguns trabalhos de adaptação de variedades aqui, tinha alguns resultados. Eu disse, bom, vamos nesse negócio. Aí consegui comprar uma área, esperei
3 anos para ter a área que eu queria, que eu desejava. Aí teve alguns problemas, as questões jurídicas, né? Tinha um arrendatário na área e o arrendatário começou a complicar. E eu não queria comprar a terra e o arrendatário junto. Né? Sim. Eu queria comprar a terra. E aí eu esperei 3 anos. Não é isso. Aí houve até uma composição, quem sabe compra metade. Não, é tudo ou Mas nada. a compra já orientada tipo a um espaço que, digamos assim, ele ia comportar bem essa cultura. Ia. Tipo, daqui a pouco o outro local mais banhado iria, não... Só que assim, o meu pai fez uma mágica naquele lugar. Se visse esse lugar antes e depois, hoje... A gente teve uma intervenção bastante forte, assim, porque é uma paisagem muito diferente do que a gente está acostumado aqui. Nós tá a 24 quilômetros daqui e é um vale. Né? Então é muito uma coisa que a gente não está acostumado. Lá eu estou a 240 metros de altitude. Eu tenho 3 graus Celsius a menos do que aqui na cidade. Se aqui a gente está 11, lá está 8. Né? Agora essa noite retrasada, sábado para domingo eu fiquei lá. Aqui na cidade eu acho que fez 5 graus, lá estava 2. Né? Então é um ambiente muito diferente daqui. E vocês contavam que, pra gente aqui, né, e pra quem nos escuta, que por 3 anos ficaram esperando que esse lugar estivesse disponível, então, para fechar o negócio e, de fato, tirar a ideia do papel. Como é que foi esse vale de 3 anos? Esse período? Bom, eu tenho uma ideação, eu penso... E aí, enquanto eu espero, se manteve a motivação? Não rolou aquela dúvida? Será que é isso mesmo? Vou fazer outra coisa enquanto isso? Como é que foi essa questão de manter a ideia original? Não, eu vou te dizer assim, quando eu comprei, eu ainda não estava com toda uma proposta de negócio estruturada. Bom, eu tenho que ter a área primeiro. Aí pensei, a olivicultura é uma forma da gente botar esse negócio aqui, né? Mas eu, assim, tinha um certo grau de insegurança, até te confesso assim, da minha capacidade de fazer esse negócio, porque é uma cultura nova, eu não sabia como ir. Não tem tradição local, não tem né? tradição. Todo mundo está aprendendo junto, produtores até mesmo pro produto final, né? Eu trabalhando, todo mundo trabalhando, porque cada um tendo as suas atividades Sim, e aquilo lá virou assim, nós temos um sítio, uma chácara, né? Tinha uma casa velha lá e depois a gente foi criando outras coisas, né? Mas aí eu digo, bom, agora eu tenho a área, tudo, agora não dá para voltar atrás. Eu não vou botar uva, já estava definindo que não vou botar gado, não vou produzir commodity. Eu tenho 20 hectares e eu vou ter que começar agora a trabalhar e tomar uma decisão. E tem um detalhe, né? A olivicultura é um investimento a médio e longo prazo. Então, o que acontece? Porque as oliveiras, para começarem a produzir, elas levam no mínimo 3 anos. Para ter uma produção significativa, 5. 3 anos ela produz uma frutinha. Ele não é nada que tu colha para produzir azeite. A partir do 5º ano, sim, dependendo do lugar que ela tá, que ela vai começar a ter uma produção mais significativa para te colher, para te beneficiar, para te extrair o azeite, né? Então... E aí eu Paciência. fiz... Eu quando comprei aquela área... Primeira... Mas faz quanto tempo que tu comprou a área, que tu finalizou o negócio? Depois, tipo, dos 3 anos? 2007. 2007. Foi que quando eu... Não, desculpa, 17. 16 plantamos 16 as eu mudas. fiz o negócio, 17 eu comecei a plantar as mudas. 17. Desculpa. 16 eu fechei. 2020, 21 ali, que na 21, pandemia que começou a girar a furtinha ali, começou a vir 21 mesmo. foi a primeira extração que nós fizemos. Primeira extração, praticamente quase que simbólica, assim, porque eu digo, eu não vou perder a oportunidade, né, de ser o pioneiro de Pelotas. Claro que eu já estava com o olival implantado. No primeiro ano a gente fez uma implantação de 1/3 do pomar, eu tenho 15 hectares lá, nós temos 15 hectares, então a gente implantou no primeiro ano, em 2017, 5 hectares, aí 18 vieram os outros 10 hectares. A gente fez isso até por uma questão de segurança na época, porque a olivicultura é bom lembrar sempre que as mudas que tu vai colocar ali no local são as mudas que tu vai ficar com elas por muitos anos ali produzindo, que nem a gente vê, tem árvores de 1000 anos. Então, se tu coloca uma muda, implanta uma muda ruim já, uma muda sem qualidade, né, uma muda com algum defeito, sei lá, fitossanitário, é um problema para ti. Então, a gente quis testar essas mudas, colocamos, bom, se adaptou, deu certo, vamos comprar da mesma pessoa, e aí implantamos o resto do olival todo, né. E é uma cultura que dá, tipo, muito trabalho no dia a dia, de manutenção.
Não. Tipo, a uva que tu comentou ali, cara, a uva tu tem que ficar o tempo inteiro na volta dela, dar uma podadinha, não sei o que, tem sempre Teve o preparo, né? O preparo, papai sabe explicar, mas o preparo, porque que nem a gente falou, os solos, a oliveira, ela necessita um solo mais básico, os nossos solos são muito ácidos, né? Então teve todo um preparo de solo para receber as mudas, foi feito em área total, toda a terra foi preparada para receber as mudas. Depois disso a gente tem as adubações anuais, né, que são feitas. Mas não, assim... Não é um trabalho em relação a outras culturas? Não, né? é bem... Tu vê que eu tenho um empregado só. Né? São 15 hectares. Um empregado ao longo do ano. Na colheita é uma turma, claro, né? A colheita, a colheita, ela é manual. Ela não tem uma máquina lá que nem no café. Não, existe. Não, tem uma máquina que chama-se derriçadeira, que é uma máquina que colhe café, aqueles garfinhos. Que ela treme a árvore e vai caindo, treme os galhos e vai caindo os frutinhos. Mas tem outra máquina, né, que pega o tronco e vibra o tronco. Que eu não vou usar, porque eu tenho ainda, assim, a minha área ela é dobrada, eu usei um espaçamento entre as plantas, que a gente tem, trabalha com espaçamento, eu usei um espaçamento adensado, se chama adensado quando é bastante mais próximo, né? Usei um espaçamento de um adensamento, 6x4 entre plantas, então dá um total de 6.000 plantas lá. Né? E elas dão a fruta numa determinada época do ano. Isso, a fruta começa, a florada começa em setembro, né? E a partir de setembro ela começa a se desenvolver. Uma característica da oliveira é que ela tem um pegamento, que a gente chama, é a transformação da flor em fruto muito pequena. 3 a 4% do que é flor se transforma em fruto. É muito, mais ou menos como o pêssego. Então é um pegamento muito baixo, né? E então que depende de várias condições climatológicas aí, que a gente reza para não chover bem na semana que precisa. A semana farroupilha é um horror. É justamente o período que eu vou pro Nordeste lá, vou dar uma desopilada lá, que é quando começa a chover aqui, começa a ventar, eu tô lá preocupado com isso, porque tem florada, né? Tem floração. Então ela começa praticamente em agosto, setembro, né? Tem variedades que são mais cedo, elas vão amadurecendo os frutos. Para colheita em final de fevereiro, março, alguma coisa vai até abril. A gente hoje, nós atualmente lá no Olival, nós temos 2 variedades que a gente trabalha, que até no nosso azeite aqui aparece, que é a Arbequina e a Coroneik. E ele por enquanto, a gente não dividiu o azeite em monovarietal, que a gente chama de somente uma variedade. A gente tem um blend das duas. O nosso azeite hoje é um blend de Arbequina e Coroneik. São variedades bem adaptadas ao Brasil, sendo que tem características diferentes vamos dizer, de característica do produto em si. Né? A Arbequina é uma variedade que produz, é bastante produtiva, rendimento de óleo menor que a Coroneik, né? E ela dá um produto mais frutado. Não é tão picante quanto é a Coroneik, que ela tem um rendimento de óleo maior que a Arbequina, mas a produção de fruto é um pouco menor. Então, tem uma composição dessas variedades, né, que são as duas que a gente está trabalhando. Tem várias que estão adaptadas hoje ao país, mas a gente optou por trabalhar com essas duas. E como é que funciona lá? A galera conseguiu fazer a colheita ali, beleza, e o próximo passo, quer dizer, tu pega a fruta, tu esmaga ela, tu só... Que estrutura tem na empresa hoje para produzir? Como é que é a produção? Hoje o momento, claro, todo momento é importante, né, da produção, da cadeia de produção, mas uma das fases mais importantes é a colheita, porque primeiramente as pessoas não sabem por que às vezes o azeite acaba tendo um valor um pouco mais alto, né? O que acontece? A gente tem todo um custo de colheita. A colheita desses frutos, ele deve ser feito antes da azeitona estar madura. Então, é uma colheita precoce, que a gente chama, e tem um detalhe, todos os dias que o fruto ele é colhido, ele já é transformado em azeite no mesmo dia, em questão de horas. Então, tu não pega e colhe um monte e guarda para fazer o azeite. Não, tu colhe e já faz a extração, porque aí ele se mantém como ele tem que se manter, extra virgem, com as qualidades todas que precisa para ser um azeite extra virgem. Uma questão assim que nós não processamos lá. O lagar é o termo usado para vamos dizer, para cantina. A cantina do vinho
para oliveira chama-se lagar, é onde tu tem uma máquina, uma prensa, né? Que é feito o esmagamento, a centrifugação, todos os processos para te extrair o suco da azeitona, que é o azeite, a frio. Tu usa um processo mecânico, físico e é a frio. Né? Então aí tu obtém um azeite extra virgem. É todo azeite que tem um grau de acidez menor que 0,8%. Então, o Brasil só produz azeite de oliva extra virgem. Hoje o Brasil ele entrou no mercado, que a gente diz, de azeite já com excelência. O Brasil só produz extra virgem, porque tipo, como entrou recentemente, entrou bem. Tanto que a gente vê os azeites todos aí premiados. Então, às vezes, a gente consome um azeite europeu que não tem a qualidade e as características de um azeite extra virgem, porque ele já chega aqui passado. Tanto que eu convido os ouvintes aí a testarem, abrir um azeite importado, um azeite europeu. Eles não estou dizendo que eles não são bons, eles são bons, só que acontece, o azeite ele é bom perto de onde ele é produzido. Lá Sim. Ele é um azeite bom, aqui ele já viajou, já pegou umidade, já pegou calor, ele já vem só uma gordura boa, ele já não é mais, ele já não tem os polifenóis, já não tem todas as características que, Eu ia comentar, um mercado que eu entendo um pouquinho mais, que é o mercado da cerveja. É a mesma coisa, a cerveja não pode viajar. A cerveja não gosta de viajar. Bota a cerveja para andar aí 3 meses de navio, já ela vai chegar no outra... A gente pega aqui, por exemplo, acho que é algo talvez semelhante nesse ponto, que é, sei lá, o Chopp 35 ou alguma outra aqui da nossa região que o pessoal produz aqui, tu já vai experimentar. É fresco, um produto que tá louco, tá é outro sabor, né? Então, assim, nós temos hoje, atualmente, a empresa produz o fruto e nós pagamos o processamento. A gente, diariamente, agora nessa safra, eu levo o processo em Canguçu, tem uma planta lá, um lagar, onde a gente leva o nosso fruto e o nosso fruto é processado lá. Existem uns tanques lá de alumínio, de inox, onde o nosso fruto o produto fica armazenado e a gente depois... faz todo o invase, né? Mas tudo assim, quando a gente fez a opção do azeite, a gente também optou por dizer, nós vamos produzir um produto premium. Nosso mercado é um produto premium, né? Então a gente, por exemplo, a nossa garrafa é importada. O Brasil não produz garrafa de azeite. O Brasil não produz nenhuma garrafa de azeite. Então as pessoas às vezes perguntam por que o preço do galo é mais barato do que o galo é mais barato do que o azeite brasileiro. Primeiro lugar, pela questão da qualidade. O galo é importado. Então, é importado. Nem sabia. Nem sei, nem posso citar marcas, meu Deus. Não, pode sim. Eu achei a vida inteira que o galo era, sei lá, nacional. Não. Tinha produção nacional também. Eles estavam, acho que, fazendo alguma coisa de nacionalização. Mas assim, a nossa garrafa, o Brasil não produz garrafa de azeite. O Brasil produz garrafa de cerveja e espumante, que é um mercado que já... E vinho, e vinho, que é um mercado que, Então, como o mercado de azeite é novo, o Brasil ainda não produz. Então, a nossa garrafa é chilena, a nossa tampa é chilena, o nosso bico dosador é de... Também acho que é chileno o bico dosador? Não, estou produzindo agora no Brasil. Então tem um custo. Ela é pintada. A garrafa é verde e ela é pinta de preto. A nossa garrafa a gente pinta de preto por quê? Porque o azeite também que vem numa garrafa, isso é interessante as pessoas saberem. Claro, que vem na garrafa transparente que tu vai comprar no mercado, ele já pegou aquela luz toda do mercado. Já não tem, como eu digo, ele vai ser uma gordura boa, mas não vai ter os polifenóis, não vai ter os antioxidantes, não vai ter as características benéficas que o azeite tem, porque o azeite oxida em alta temperatura. Por isso a importância que a gente estava dizendo da colheita, uma coisa que meu pai não falou, o trabalho que dá na colheita, é ele que passa esse trabalho. Eu já tentei algumas vezes acompanhar, acabou que nem sempre acompanhei. Todo fruto é colhido no mesmo dia, vai para a extração, ele colhe o dia inteiro, os funcionários colhem, e ele todos os dias viaja a Canguçu, leva e traz os frutos. Todos os dias ele vai a Canguçu e volta durante mais de um mês de colheita. Então, essa é a parte foi pesada. Mas então, uma questão interessante, assim, que é bom a gente comentar, é que a gente não estamos estruturando muito a nossa conversa, mas uma coisa muito difícil é tu definir o nome do produto, né? Eu também ia perguntar isso, né? Acho que a gente teve uma aula aqui de produção do azeite, que eu e o Leandro ficamos aqui, provavelmente como quem nos escuta também aprendendo, né? Porque para quem não é da área, não transita, né? Essa questão da produção, acho que vocês explicaram muito bem, mas eu já ia entrar com perguntas relacionadas a isso, né? Ao negócio, né? A questão, perguntei antes, teve um tempo
acho que a gente fala muito aqui, e várias vezes aqui na mesa com as pessoas que vêm, sobre a importância de tirar a ideia rápido do papel quando a gente tem uma ideia e decide apostar nela. E aqui a gente está falando de um mercado que não dá para ser assim. Né? E ainda que não tivesse essa questão, né, de encontrar a área adequada, considerando as nossas qualidades geográficas e tudo mais, quando a gente vai falar de determinados processos produtivos, não é da noite para o dia. Entre a decisão e a execução tem, enfim, um rio de histórias aí. Isso é interessante, porque tu vê a maioria dos produtores, não sei se a maioria, né? Não tenho certeza disso, mas muitos dos produtores, o azeite hoje pode ser a principal ramo de atividade, mas a maioria deles já vem de uma primeira atividade, né? Não é até porque a gente viu, demora um tempo para te ter o retorno, tu só está investindo ali anos, então tu tem que estar preparado para isso, né? Então, diferente dos outros negócios, que eu concordo, que quanto antes tu tirar do papel, fazer girar, né, ter retorno. Tu tem que estar guiado por uma visão de algo bem futuro, que não é de um futuro próximo, né, e não desfocar daquilo ali. Então, acho que é bem interessante ouvir essa história de como é que vocês chegaram, né, a tirar a ideia do papel, botar, rodar e produzir, né, o que a gente tem hoje aqui na mesa, mas tem várias outras coisas, né? Primeira coisa que eu já ia perguntar, nome. Como é que decidiram nome? Enfim, acho que a gente viu até agora como é que foi, decidiu a ideia, gestou essa ideia por um tempo, tirou do papel, mas acho que em alguns momentos a questão transcende o que se refere ao processo produtivo e a gente passa para pensar em negócio. Bom, logo, não só logo, identidade visual, nome, por onde distribui, para quem é, para qual é o cliente, né? Como é que bota na rua? Bom, passei todo esse trabalho para criar aqui. Como é que eu comunico a quem interessar possa, né? Os meus mercados locais, pelo menos, que tem um produto novo aqui, olhem para cá, é um produto daqui. Como é que foi um pouco esse processo? Contem pra gente. Bom, a parte vamos dizer, da lógica de comercialização, a Marina fala que ela é que está tocando essa parte. Mas, assim, que a gente... Não foi muito fácil definir as coisas mais práticas. Bom, agora vamos ter o azeite agora, né? As plantas já têm 4 anos, nós já vamos extrair. O que nós vamos fazer? E o desafio pra gente foi exatamente esse, porque como tu tá vendo, a gente é mais técnico, né? A gente é da área técnica, aí vem tudo isso, vem o marketing, vem o comercial, vem a parte gerencial, né, da questão. Aí o Marcel foi a pessoa que tomou frente da parte da identidade visual, né? Digo, olha, sempre com algumas premissas, nós vamos trabalhar com um produto premium. Ou seja, ele vai ter que... A gente queria uma embalagem bonita. Vai ter que ter um custo alto, né? Vamos dizer, para produzir esse azeite. Aí, bom, o Marcel trabalhou com a identidade visual, tal, começou a trabalhar, mas o nome, paralelo a isso, era uma coisa difícil. Muito difícil. Pessoal, isso aqui... A ideia já estava em andamento e ainda não tinha nome. Não tinha nome. A gente fez votação na família, a gente fez tudo, cada um da Aí eu tinha pensado assim algumas coisas, porque nós estamos localizados no Arroio Moreira, né? Que é a estrada antiga do Morro Redondo. Eu pensava, Arroio Moreira, porque é o início da Serra dos Tapes, geográfica. Né? São coisas assim que eu... E a gente queria que remetesse também um pouco à cidade, aí a gente pensou em Costa Doce. Costa Doce. Aí a gente soube que já tinha um azeite Costa Doce. Que é de Dom Feliciano. Que é da cidade de Dom Feliciano, inclusive. E aí, mas a coisa estava muito complicada. Aí um dia, tem um colega meu, vou citar o nome dele, o Guto, eu até vou dizer para ele para ele ouvir o podcast. Ele sabe dessa história. O Guto tem uma propriedade lá na Cascata também. E ele é um cara que trabalha na Embrapa, é um pesquisador que trabalha com o desenvolvimento de novos insumos. É um cara que tem uma boa base da geologia, conhece muito a parte da geologia. E aí ele foi lá, eu levei ele na minha propriedade, a gente andando, ele olhando as oliveiras, porque é uma coisa que as pessoas têm curiosidade de conhecer, de olhar. E ele disse, Sérgio, tu sabe o que são essas pedras aí? Na Cascata tem muita pedra, né? E eu digo, são pedras, né? Ele disse, não, isso aí é o afloramento do cinturão Dom Feliciano. O que é isso, Guto? Disse, não, isso é o seguinte, isso é uma estrutura granítica que sai de Punta del Este, lá do Uruguai, ela vai até o início lá de Santa Catarina. Ela está a 250 quilômetros de profundidade e nessa região ela aflora, aqui no início da Serra dos Tapes. Então, aquilo que a gente está vendo
é o afloramento granítico do cinturão Dom Feliciano. Eu digo, tá. Eu abracei nele, né? Eu digo, olha, cara... Batizasse Tá o nosso batizada a filho. criança. Tá batizado. Dom Feliciano, por quê? Também, porque essa questão da denominação de origem, o terroir, isso é uma coisa que vai, no futuro, vai pegar. E a gente, se Deus quiser, nós vamos ter um azeite com características próprias, ou seja, vai ter o terroir para produzir o azeite Dom Feliciano, né? Então, a origem do nome foi essa. Uma coincidência, mas com muita questão técnica por trás disso, né? Quando a gente fala que tem uma estrutura granítica que aflora aqui, que ela está a 250 quilômetros de profundidade, que ela aflora justamente aqui no início da Serra dos Tapes, depois ela afunda e vai sair lá em Santa Catarina de novo. Então essa foi a origem do nome do Dom Feliciano. A partir daí começou toda a parte da identidade visual, né? Embalagem, a gente fez essa opção de trabalhar com uma embalagem chamada dórica, que é esse formato, que infelizmente a gente não conseguiu ainda. Os importadores não estão trazendo garrafa de 500 ml. Nós estamos trabalhando. Lógico que no primeiro ano, na primeira safra, na segunda a gente fez a opção de 250, justamente porque a gente tinha um volume pequeno e dava para te multiplicar os pães nessas. Sim. Né? A gente com pouco volume, ou seja, com 1.000 litros faz 4.000 embalagens, né? Então são coisas assim que a gente começou a trabalhar e hoje a gente já está sentindo falta da embalagem de 500 ml. As pessoas pedem, né? Claro que é mais econômica. Né? Mas a parte depois da comercialização, a Marina está mais... O primeira safra, a segunda foi regional. A gente comercializou muito aqui. Eu acho que essa questão de ser o primeiro azeite de oliva extra virgem de Pelotas, ela... Deve ter, na época, ganhado bastante espaço na mídia, assim, muito, né? Bastante espaço. E aí tem aquela coisa mais espontânea, o pessoal, vamos provar, vamos ver como é que é, né? E qual é a capacidade de produção de vocês hoje? Hoje, como a gente estava falando, as oliveiras elas iniciam a sua produção, né? A partir dos 3 até 5 anos começam, né? E ela se estabiliza a sua produção a partir dos 10 anos. Então a gente está no início ainda. Sim. A nossa produção foram 3 safras que a gente teve a extração do azeite. Nessa terceira, agora nós produzimos, agora eu tenho que me lembrar o número de litros aqui de cabeça, não estou conseguindo 20 lembrar. toneladas, deu quase 2.000 e poucos litros de azeite, né? Porque o rendimento do azeite, o rendimento do extra virgem, ele é baixo, ele é 10 a 12%, ou seja, com 10 quilos de azeitona, tu faz um litro de azeite, precisa de 10 quilos de azeitona. E o resto, tem algum subproduto, usa para alguma coisa? É usado para compostagem, transformar em adubo, né? Para consumo não serve para nada, assim, Olha, enfim, algum produto... Se a gente optasse por fazer extração química, ou extração química, tu tiraria o azeite, que não é extra virgem, que é outro tipo de azeite, mas ninguém faz isso. Uma questão de estratégia da própria cadeia de... Bom, a nossa opção é produzir um produto premium, um produto de qualidade, azeite de oliva extra virgem, é isso que a gente produz. E para isso tem toda, que a gente estava falando também, é todo um cuidado, né, do plantio, literalmente a colheita. A colheita mesmo, não sei se vocês já viram como é feita, a gente coloca telas no chão, telas brancas, na volta das árvores, onde ali o pessoal à mão, que nem tu estava comentando, Leandro, passa o rastelo, que é uns garfinhos à mão, vai penteando, que a gente chama a planta, vão caindo nessa lona, porque branca, para irradiar, né, a luz e não fermentar os frutos, não aquecer. Esses frutos eles não podem ser submetidos a temperaturas altas, porque aí começa o processo de fermentação ali, e aí a gente já não tem um azeite extra virgem. Aí a gente já pode ter um azeite virgem com esses frutos fermentados, ou lampante, que a gente chama. Então, o azeite extra virgem significa, assim, o top das azeitonas, né? As azeitonas mais top são as que viram o azeite. O cuidado na colheita ele é importante. Cuidar para não pisotear. No primeira safra e na segunda eu tinha uma sala com ar-condicionado, então colhia durante o dia, levava elas para um ambiente refrigerado, para a noite eu levar para Canguçu, né? Então é uma cultura muito interessante, muito legal. E a parte que agora a gente está aprendendo, que é comercializar. Produzir o azeite está dominado, né? Dominado são vários inteiro. Desafios, né? Desde a produção até hoje agora. Hoje eu já me sinto mais assim, mais confiante, porque realmente a gente está numa outra condição climática, num outro ambiente, que a oliveira não é o ambiente dela, né?
Mas a gente tem algumas questões, principalmente aqui na metade sul, que é uma questão que eu sempre digo assim, hoje, se eu pudesse dizer qual é o maior desafio, é tu trabalhar com a física do solo, com a estrutura do solo, que tu não consegue mudar. Né? Nós temos aqui um solo, principalmente aqui nessa região colonial, onde eu estou localizado, um solo bastante argiloso, um solo que ele é pouco profundo, né? Um solo que tem um horizonte produtivo de 20 centímetros. E a oliveira, ela tem uma raiz que ela não é pivotante, ela não é assim, é uma raiz que ela se alastra, né? Ela vai para os lados. Então, quando tu tem um horizonte pequeno, de 20 centímetros, né? Que tu tem depois uma argila, dessa seca mesmo que a gente teve essa safra passada, as plantas sofreram demais. Porque é muita argila, à medida que seca, vira um tijolo. Aquilo pega a raiz da oliveira e esguela, né? Ela não consegue se nutrir direito. Então, as plantas sofreram demais, né? Então, eu já acho que a safra do ano que vem a gente já vai ter uma queda, né? Porque a condição fisiológica dela também é ter alternância de produção. Ninguém explica isso. Isso é da fisiologia da planta, é da genética dela. Ela faz um ano alto, um ano baixo, um ano alto. Tudo é uma surpresa no que vem, vai ser uma surpresa. A gente, né, tá... Claro que as plantas estão mais adultas, hoje elas estão maiores, né? Mas eu quero chegar à média de produzir, assim, em torno de 15 a 20 quilos de azeitona por planta. Outra questão, azeitona para óleo é azeitona para óleo. Azeitona de mesa é azeitona de mesa. São coisas diferentes. Tu não pode pegar essa azeitona que a gente produz lá e tentar botar em conserva. Não vai rolar. Não vai rolar. Né? Assim como a azeitona de mesa, tu não vai tirar o óleo dela. São coisas diferentes, são variedades diferentes, são aptidões diferentes. Né? Então a gente tem alguns produtores hoje que estão plantando algumas variedades já para a azeitona de mesa, né? Que é um processo muito diferente, é um processo que trabalha muito com salmoura, tal, tem vamos dizer, um resíduo bastante sério que a gente tem que tratar isso aí. Né? Agora tem um ponto que vocês começaram falando, que é o tamanho do mercado, né? 98%, me marcou esse número, 98% do mercado de azeite no Brasil, ele é importado. Não, é o extra virgem. Estou dizendo o azeite que azeite. O Brasil importa 98% do azeite que ele consome. Cara, se tu dobrar a produção nacional, só que aí eu ia falar os desafios do mercado hoje que eu estou vendo, assim, que a gente está sentindo. O que acontece? A gente tem um produto de qualidade, temos o desafio de ter que importar toda a questão da embalagem desse produto. Se tu vai botar ele numa garrafinha PET, uma minizinha, coisa parecida, né? Não vai... Não tem como, não vai rolar. Não vai ter a qualidade que ele tem hoje. Não. Sim. Então a gente já sai de um preço de custo já um pouco mais alto. E aí, o que acontece? Hoje, mesmo o Brasil importando essa quantidade toda de azeite, a gente ainda tem uma dificuldade, por isso que a gente diz que é importante educar o consumidor. Porque daí o consumidor pensa, mas por que eu vou pagar nesse azeite tanto se eu compro no importado lá não sei quanto? Mas daí é aquilo que a gente estava falando, vai consumir um azeite já passado, um azeite que não vai ter as propriedades, os mesmos benefícios, um azeite que está numa garrafa transparente, que já viajou de navio, que já... Então realmente tu está pagando por uma coisa que é um valor talvez por alguns considerado um pouco mais alto, mas tu realmente não está comprando gato por lebre ali, né? Uma coisa assim que eu estou notando, né? Também é tudo assim uma observação empírica, né? Mas, por exemplo, o azeite ele tá pegando um mercado assim, um pouco semelhante até... Não é que ele esteja pegando o mercado, mas ele está tendo um comportamento mercadológico, não sei se a palavra é essa, um pouco parecido com o vinho. Sim, apreciadores de azeite que gostam de experimentar. As pessoas compram azeite hoje para presente. Assim, grande parte aqui do meu mercado, vamos dizer, do doméstico aqui, eu vendo a caixa do azeite. Não, vou comprar. E outra coisa, quem consome depois, que conhece o que é um azeite de qualidade, ele dificilmente, aí é a educação que a Marina está falando. É que as pessoas não conhecem, não sabem a diferença que tem de um azeite. Vocês e a gente também não conhecia antes de produzir também. Lógico. Sim. Não, a gente não conhecia. Então é uma questão de educação. Hoje, quem consome um azeite de qualidade, dificilmente ele vai deixar de consumir. Porque é o preço por exemplo, não, vou pagar tanto, mas
Pô, o cara paga no vinho, né? Toma uma garrafa de vinho Numa aí noite em uma hora. tu paga, né? E o azeite aí, essa relação as pessoas começam a estabelecer. Pô, a gente tem clientes aqui em Pelotas que, o cara, depois que começou a consumir, tem um especial aí que uma pessoa assim que ele me liga seguido, ele só consome azeite de oliva na comida, na cozinha dele, ele compra de caixa assim da gente, porque eu não abro mão disso, sabe? Não abro mão. E da saúde, né? Porque hoje o azeite tem um aspecto assim da saúde da pessoa incrível. Sim, tem vários estudos já, né? Isso é parte que a gente nem entrou em falar, mas os benefícios que, né, o azeite de oliva traz para a saúde. Não, e se pegar para analisar, tipo, a dieta mediterrânea também, o pessoal Sim. tem uma longevidade maior. Exatamente. E aí não é só o azeite, né? Todo... Sim. É tomate, enfim, é E toda... interessante também, mudando um pouquinho, falando da questão da culinária, né, gastronomia. O azeite, ele é usado em várias receitas. O azeite, ele pode ser comido com laranja. Eu não experimentei, o meu pai come azeite com laranja. Eu não experimentei. Não, mas daí é bem diferente, vamos combinar. Mas não, o pessoal fora do Brasil costuma consumir outra coisa com sorvete, se usa com sorvete, o azeite que mais Café. com mousse de chocolate, café. Existem vários usos assim que pode ser feito com azeite, que pra gente também não é tradicional. Aonde a gente processa o nosso azeite, a mestre lagareira, que é a pessoa responsável pelo lagar, ela é chefe de cozinha também. E a gente eles ganharam um prêmio agora, foi a única empresa brasileira a ganhar um prêmio chamado Mário Solinas, melhor assim, azeite do mundo. Então eu até brinco assim, como eu processo lá com eles, né? Eu digo que eles usaram a base do prêmio deles é o meu azeite, né? Brincadeira, né? Mas está bem acompanhado de parceiro. Muito bem, muito bem. E aí a Cláudia, o nome dela, ela é chefe de cozinha. Eu me lembro que eu fui num evento lá, não sei se você estava, Mariana. Acho não. E eles fizeram assim a harmonização de toda a refeição com azeite. É incrível, a sobremesa, tudo que não imagina. Eu consumo mesmo com laranja. Eu corto a laranja em cubos assim, boto azeite e é espetacular. Fica uma dica aí para quem está nos ouvindo, né? E quer diversificar o seu paladar. Achei muito legal ouvir a história de vocês, porque vocês escolheram algo que existe um domínio técnico, né? Pelo que eu entendi, que transcende, tem um envolvimento familiar, acho que tem as bagagens de vocês, e eu acho que foi bacana também poder ver como é que é partir de um conhecimento técnico para gerar um produto. Porque tem um monte de outras coisas que envolvem, né, para além, eu sei produzir, tá, uma perna do processo. Tem toda outra questão que Por isso que a gente diz, é um desafio mesmo, tu sabendo a questão da produção ali, entra toda essa outra parte da gestão, do marketing, da venda, né, comercialização. Conhecimento gerencial que chega junto, né? É muita coisa, né? É a realidade de muita gente que nos escuta. Eu sei fazer bem feito tal coisa, eu enxergo o potencial, eu sei onde é que está a lacuna do mercado, eu sei o que eu posso entregar diferente para o meu consumidor. Como é que a gente faz isso? Mas eu sempre digo o seguinte, assim, até na minha outra empresa e agora... O que é o outro negócio? Eu tenho uma academia. Que bacana. Isso aqui em Pelotas. E eu sempre vejo, eu sou muito assim, se eu não sei, realmente eu vou atrás de quem sabe, o negócio é esse. Eu acho que dentro de qualquer negócio a gente tem que procurar ajuda, porque ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo, então a gente tem que ir atrás e tentar se informar, e se não consegue aprender aquilo, ir atrás da pessoa que sabe, pedir ajuda, pedir apoio, né? Procurar os profissionais que... Agora, eu confesso para vocês assim, eu ainda tenho dificuldade na questão, vamos dizer, fiscal e contábil do negócio. É uma coisa que a gente... Todos nós. Todo empreendedor brasileiro tem essa dificuldade. E não é só na parte de pagar, é na parte de entender, meu Deus, tanto... Não, a nossa estrutura tributária, né? É uma coisa incrível. É incrível. Eu acho que foi feito assim para a gente... não entender mesmo, né? Tu sempre tem... Não, tu querendo fazer certo, daqui a pouco tu ainda erra, tu ainda é multado por errar. Não tem. Querendo fazer o certo. É uma coisa assim, enlouquecedora. Mas para ajudar o empreendedor brasileiro, nós temos quem? O Sebrae, né? O Sebrae, nosso parceiro aí, que ajuda muito e ainda tem vários projetos nesse sentido de desenvolver cadeias de produção, Inclusive, até aproveitando a oportunidade aqui para falar outra coisinha, assim, já estamos no final, acho, do programa. A gente vai começar a trabalhar com turismo rural também, que é outra vertente.
outra coisa que a gente dentro da olivicultura, que a gente vai começar a receber visitação no olival, onde a gente vai apresentar né, a nossa produção, falar sobre as variedades, fazer piqueniques ecológicos, e a gente está colocando uma tiny house lá no olival também, que vai ser uma casa para hospedagem de casais, vai ser no meio das oliveiras, bem assim legal. Então é outra vertente de trabalhar com hospedagem. Olivoturismo, né? Olivoturismo, é. E é uma coisa que é crescente, Sim, excelente cresceu muito mercado. aqui em Pelotas. Tu vai olhar, tu vai para o meio rural, Turismo fim de rural, semana, tá assim, né? Muitas Então, opções, então muitas boas opções. usar as oliveiras como pano de fundo e criar outras oportunidades. Eu acho que essa do turismo. Eu tenho também a parte de pecanicultura lá. Eu tenho oliveiras, nogueiras pecana, né? Que é uma área mais menor, tal, que eu imagino que a nogueira, a receita dela dê para cobrir uma parte do custeio fixo da atividade das oliveiras, né? Que é um pouco mais demorada. A nogueira pecan, ela vai produzir lá com 8 anos, 9 anos. Eu já estou com uns 4 anos lá com as nogueiras. Olha, meu pai tem paciência, né? Tá louco. Tem paciência. Mas assim, em tom até de brincadeira, eu sempre penso, eu vou deixar confusão para os outros. Tá? Imagina. Eu sempre Quantas gerações vão se incomodar, dizer que eu lembrar lá, mas meu pentavô, aquele... Não, e eu já sou uma empreendedora, sou muito apressada com tudo, eu tenho que fazer os negócios rápido, eu quero ver o resultado, eu quero... Então, eu ficava até meio nervosa, cadê o azeite? Cadê o azeite? Cadê Tem que esperar mais um pouquinho. Mas quando tu mexe com a natureza, tu não... Isso eu aprendi. Porque é bom tu ver quando tu intervém, né, como a gente fez lá, muita coisa, as coisas dão certo, fazer... Eu não gosto de fazer as coisas muito por impulso, por intuição, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu tomei posse da área foi contratar um arquiteto e fazer um planejamento, um ordenamento territorial daquele espaço. Eu digo, cara, eu quero contigo, o que eu quero ver? Eu quero ver onde é que nós vamos fazer estrada, onde é que a gente vai fazer esgotamento sanitário, aonde eu vou pegar água, aonde eu já tinha uma casa, né? Aonde a gente vai... Então, a gente fez um planejamento, né, e ordenamento territorial, que se chama. Então, hoje eu estou seguindo mais ou menos esse planejamento que eu fiz no início. Porque eu não assim, tem que fazer tal coisa. E ir fazendo as coisas por partes... Não, eu gosto de enxergar pronto, bom, aí tu executa. Né? As coisas mais simples, assim, às vezes eu tenho alguns conflitos começar internos. já com tudo organizado, meu Deus, né? Mas eu tenho alguns... Nisso a gente é um pouco diferente, porque eu já alguns atropelo conflitos um pouco, internos, sabe? né? Eu gosto de enxergar a floresta e não a árvore. Né? John, primeiro vamos enxergar a floresta, depois nós vamos ver a árvore, né? Então partir do macro para o micro. Então eu sou assim, eu tenho... Né, lógico que a Embrapa me deu uma bagagem muito assim, eu fiz muito treinamento na Dom Cabral, tudo com gestão mais de empresas públicas, treinamento de recursos humanos, tal. Lidar com pessoas, né, eu acho que é uma coisa que não é muito simples. Hoje, se eu pudesse dizer qual foi talvez um dos vários erros que a gente cometeu e que foi... Talvez eu tenha iniciado o negócio e contra a minha formação, porque eu sou um cara vamos dizer, do construtivismo. Eu sou uma pessoa que tem uma formação na base da construção social. Né? E eu fiz muitas das coisas que eu fiz sozinho. Eu não fiz uma parte inicial do planejamento com a Marina, com o Marcel, com a Rosângela, né? Eu fui criando essa coisa na minha cabeça. E depois, quando a coisa estava meio estruturada, eu despejei para eles. Então, isso foi talvez uma meia-culpa, né? Que eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu teria no início... Mas talvez a gente tivesse dificuldade, porque quando tu vai fazer... Eu vi a dificuldade que foi para botar um nome. Né? Sim. Quanto mais gente, mais... Sempre vai ter. Mais gente, mais confusão. Então, eu fiz uma opção arranquei. Aí quando eu já estava correndo, eu estou correndo, eu estou preparado agora para maratona, vocês vêm junto, nós vamos, não sei o quê. Então, eu acho que não foi, talvez, assim, um pouquinho contra até os princípios que eu tenho de relações, né, humanas até. Eu sou muito
de construir a coisa com as pessoas. Assim, a minha vida eu trabalhei muito com movimento social e tal. Mas em casa eu fiz diferente. Mas é que também cada um tinha também suas atividades, são demandas né? diferentes, né? Acho que para ter um negócio, no mínimo, tem um centro ali de tomada de decisão que nem sempre vai dar para ser, né? Da forma que a gente idealiza, tão né? social. Eu acho que o dia a dia nos cutuca a dar algumas definições que nem sempre vão ser no processo. Pois Pelo é. menos o dia a dia dentro dos negócios, né? Ele vai funcionar num ritmo que nem sempre a gente consegue escolher o que a banda toca, né? Muito bem, Chegamos gurizada. Já chegando ao na final. finaleira, né? Tu abre, então, o outdoor. e Sim, nós sim, tocamos- pessoal, eu não falei antes, né, do programa, mas a gente tem um quadro aqui, pessoal, que é o Outdoor do Empreendedor, né? Então a gente pede sempre dos nossos poderosos deixar uma mensagem, uma frase para outros empreendedores, pessoal que tá nessa seara ali de escolher lugar daqui a pouco, o que eu vou fazer, uma transição de carreira, enfim. Vou deixar vocês pensando numa frase, cada um vem com uma, e aí enquanto isso a gente vai já puxar diretaço aqui. Vamos puxar o quê? Vamos puxar o Gotas Vai de Gotas. Inspiração. Cérebros, assim como corações, vão para onde são reconhecidos. De novo. Não, pô. Cérebros, assim como corações, vão para onde são reconhecidos. Frase do Robert McNamara. Não consegui acertar aqui. Ex-presidente da Ford Motor Company. Muito bem. Baita frase. Frase vem da nossa curadoria aí, da Martins Érica. Essa frase está dentro do livro que a gente indica hoje na estante. Por favor, dá uma ajudinha aí para Estante a do Café câmera. Empreendedor. A nossa dica de leitura hoje é um livro chamado Employer Branding. Crie uma marca empregadora forte com propósito para atrair e engajar as pessoas que seu negócio precisa. É um tema que há horas está para sentar na pauta aqui. Em seguida, acho que a gente vai ter um episódio sobre essa temática, que é a discussão da marca empregadora. O que faz com que uma empresa seja um lugar onde as pessoas querem trabalhar e quais são os recursos que o empregador pode ter para pensar a sua marca, não somente para os clientes, mas também para os talentos, para as pessoas que estão no mercado e, enfim, né, em busca de um lugar para construir uma carreira. E essa é a grande discussão. A gente já vem falando aqui de várias formas. Recentemente gravamos um episódio sobre isso, tendências de gestão de pessoas, onde a gente discutia muito o que faz os talentos quererem ficar ou não nas empresas, né, nas organizações de forma geral. E aí aqui, novinho. Esse é novinho. Esse tá bem novinho. E essa dica de leitura, então, hoje é isso. E aí a gente pensar em employer branding é coisa para empresa grande. Pensar em marca empregadora é coisa para empresa grande. Na verdade, não. Né? Tem pilares que, se o negócio adotar, ou pelo menos definir, estabelecer desde cedo, conforme ele for crescendo, vai ficando mais fácil de dar visualização, né? De trazer a atenção dos possíveis colaboradores, né, dos possíveis interessados em trabalhar nessa marca, do porquê que ali é um lugar legal para se criar uma carreira. Então essa é a nossa dica de hoje. Muito bom, tirinho curto, 175 páginas. Mas Vai ele é num bem final de ilustrado, semana. bem diagramado, o espaço é grande, a fonte é compridinha. Não, e é como tu falou, cara, um tema que lá na agência a gente sempre pega... Vinícius não tá, mas vai ficar pra ti, tá? Que a gente sempre tem essa demanda, né, de trabalhar a marca empregadora, tornar ela mais atraente para que as pessoas queiram trabalhar, queiram fazer parte e além de entrar, como principalmente continuar, né? Não, vamos até... a gente gosta aqui de ajudar quem nos escuta. Deixa eu dizer... Mandar um conjunto de beijo e abraço, então, para Graziele Benites, a bibliotecária. A bibliotecária. Já aproveita aí, ano, editora Buzz. 2023, cara, isso aqui saiu... Ele é bem foi novinho. publicado ontem. Ele é bem novinho. Não, vamos dar uma dica falando sobre isso. Estava falando das demandas que vocês têm na agência, né? A gente tem uma empresa local, ou pelo menos originalmente local aqui, que tem um perfil no Instagram só dedicado a dar visibilidade para as pessoas que trabalham e dar informações para as pessoas que querem trabalhar de uma forma que eu, né, sempre uso em sala de aula como exemplo. @melhor.time, da Melhor Envio, né, sim, no Instagram. show de bola. Eles têm um perfil só específico para o time, para as pessoas que trabalham lá e para as pessoas que querem trabalhar lá, falando como é que é o dia a dia da empresa, falando sobre as vagas, as oportunidades. Então, essa é a nossa dica. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço e um beijo para a Juliana Boeira, que é uma das mentoras dessa iniciativa. Maravilha, maravilha.
Bueno, gurizada, agora deu tempo de trazer a frase pra gente colocar no outdoor do empreendedor. O outdoor, ele é o que? Avenida Paulista, bem raiz ali, tamanho 40x4, Brasil inteiro vendo. Ou ainda, a gente pode pegar o arroba de alguém aí, quem? Quem gosto, hoje? Quem hoje? Eu gosto do outdoor na avenida. Hoje é da Larissa Manoela, né? Só se fala Nossa no senhora. patrimônio da Larissa Manoela. Verdade. No arroba da Larissa Manoela, então. Pronto. Muito bem. Puxa vida. Agora é a hora. Vou tentar... Que mensagem vai pro outdoor? Eu vou fazer o seguinte, bom. Se tomar a decisão de fazer, escolha coisas difíceis. É muito mais prazeroso. Oh. Olha só. Poético. Muito bem. Bom, muito bom. E o meu recado aos empreendedores, às pessoas que querem empreender, é que se tiver vontade de fazer alguma coisa, que faça, que se organize para fazer, que não desista de primeira, no primeiro desafio, que não desista, porque vão aparecer desafios, mas as coisas, elas, quando tu faz com amor, quando tu te dedica, as coisas dão certo, sim, e a melhor coisa que existe é tu ver uma coisa que tu criou, que tu te dedicou, dando certo, e esse é o retorno, esse é uma coisa que não tem assim, como é que eu vou explicar? Não tem explicação, né? É um sentimento muito bom, assim, tu criar algo que dê certo, né? Eu gostaria de ver se tem algum estudo que correlacione o empreendedor com astrologia, porque eu sou um virginiano raiz, sabe? Eu sou um virginiano raiz, é um cara que... Tem que ser tudo organizado, assim. que gosto de coisa É uma característica que ajuda bastante, né? Mas eu sou uma aquariana assim, ó. Acho que é um casamento bom aí de habilidades, um virginiano e uma aquariana para criar um negócio disruptivo, né? Pelo menos, embora seja um negócio de base tradicional, para o nosso contexto é bastante disruptivo, né? Produzir azeite na nossa região. Parabéns, pessoal. Obrigado por estarem conosco, compartilhar a história. Só não deixar o jabá, né? Agora, por o pessoal que quiser conhecer mais informações, eu quero trabalhar, eu quero vender, eu quero fazer negócio e conhecer, enfim, como é que acha vocês? Pode achar a gente atualmente ali, como tá todo mundo no meio instagramável, Instagram. Sim. No Instagram ali, a gente tem o @Instagram, que é Dom Feliciano Azeites, no Instagram. E ali a gente tem o telefone, tem o linkzinho que manda direto pro WhatsApp. A gente tem locais que já estão pontos de vendas em Pelotas que já vendem o nosso azeite. Podem também, quem quer vender, quem tem interesse em vender o azeite, pode entrar em contato ali. A gente tem alguns representantes já em outros estados, porque a gente já está mandando nosso azeite para outros estados, né, brasileiros. Mas, por enquanto, como a gente sabe que o produto... Na verdade, como a gente sabe que o produto agrícola ele tem a sua safra, por enquanto ainda temos azeite. Então, a gente ainda tem azeite aqui no Rio Grande do Sul. Quem tiver interesse em conhecer, ainda temos. Maravilha, então, pessoal. Muito bem, vamos chegando na finaleira desse episódio. Agradecer a presença de vocês aqui, compartilhar a história, né, e o conhecimento conosco. Mais alguma coisa, dona Érica? É isso, já estamos estouradíssimos de horário. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada por estarem conosco. Tá Esperamos bem. em ocasiões futuras. Vamos Isso. falar de turismo rural, vamos falar legal. de Com certeza. outros produtos que vão se derivar aí, falar da academia. Enfim, já fica o convite Tá aqui bem. para vocês. Obrigado. Obrigada, gente. Muito bem, então, gurizada. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego, registro de marcas e muito mais. Acesse o @Agência Arcona. E também, é claro, falamos para a VG Gestão de Resultados. Projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Gestão de pessoas, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o @VG Associados e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais podcast.